nós precisamos conhecer quem é Jesus Cristo. Nós precisamos saber. Não só com a boca, não só com os lábios, mas sobretudo com o nosso coração. E quando eu digo coração, eu não estou dizendo daquele órgão, aliás, que está aqui do lado esquerdo, pulsando e bombeando sangue somente, não. Quando eu utilizo essa palavra, coração, eu estou dizendo que nós precisamos conhecer Jesus com a totalidade do nosso ser. Gente, esses tempos atrás eu via passando, vi a sinopse daquele filme, Dormindo com o Inimigo, que a esposa casou com o rapaz lá, a mulher casou, e não sabia quem era o cara, depois foi descobrindo que ele era um maníaco. Quantas pessoas, assumem coisas que nem conhecem, Assumem, eu estou usando analogia, lógico, mas assumem uma fé como essa esposa, enganada, não sabe nem o que significa. Ai, padre, eu gosto tanto daquele culto, aquela coisa, mas por que você gosta? Porque é tão bonito. Cuidado, segunda carta de São Paulo aos Coríntios diz a seguinte coisa: o diabo se disfarça até em anjo de luz, para seduzir e perder os filhos de Deus. Está escrito na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Vou até pegar o versículo aqui, para ser uma citação concreta. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Cuidado, nem tudo que é bonito, eu acho tão bonito. Cuidado para não comprar as coisas pelo rótulo sem olhar o prazo de validade. Já percebeu? Olha, no Brasil a gente come tanta coisa vencida, viu? Infelizmente, porque a gente não tem o hábito, demora muito. Então tudo bem, vai demorar muito mais do dia que você pegar uma infecção por causa da comida estragada. Demoraria menos se a gente lesse as informações nutricionais dos alimentos, a prazo de validade, mas a gente tem essa mania, a gente compra muitas vezes pela embalagem. Tá bonita aquela embalagem lá. E na fé também tem muita gente que faz assim. Assumem fés por aí, crenças, que aparentemente são bonitas, mas meu irmão e minha irmã, mas que no fundo, são contrárias a uma verdadeira crença, uma verdadeira religião revelada por Deus em Jesus Cristo, seu Filho. Então é preciso, filha, que nós saibamos quais são as realidades que concretamente compõem a nossa fé. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas quem é Jesus Cristo? Eu confesso que esses dias atrás eu fiz uma experiência muito singular. Estava lá em São Paulo e fui ministrar catequese, dar uma aula assim, simples de religião para algumas pessoas que eu conhecia, pessoas muito inteligentes, que queriam saber mais de Deus, de Jesus. Eram os 2 finais de semana que eu estava um pouco menos atarefado. Eu falei, não, vamos sentar e vamos conversar. Aí eu, na minha inocência sacerdotal, eu falei, não, vamos falar dos sacramentos, vamos falar sobre a encarnação de Jesus, Deus que se fez homem para elevar o ser humano. Só que daí eu comecei a perguntar para as pessoas, então vocês conhecem Jesus, Claro que nós conhecemos Jesus. Então você sabe que Jesus teve 12 apóstolos? Como? Apóstolos? Só faltou perguntar, é de comer apóstolos? O que é isso? É uma goma de mascar? Você sabe que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia? Não. Você sabe que Jesus fez tal coisa, que ele era judeu, que ele nasceu em Nazaré? Não. Você sabe o que Jesus falou? Não. Mas você conhece Jesus? Padre, todo mundo conhece Jesus. Mas de que maneira você conhece Jesus? Em primeiro lugar, Jesus, meu irmão e minha irmã, ele não é uma ideia. Então, conhecer algumas teorias acerca de Jesus também não é conhecer Jesus. Jesus é uma pessoa. E como você conhece uma pessoa? Tendo experiência com ela. Não é ouvindo falar. Você pode ouvir falar de mim, mas enquanto você não tiver uma experiência comigo, você não vai me conhecer. E da mesma forma, com outras pessoas, com outras realidades, Jesus Cristo é uma pessoa. E nós não o conhecemos somente através de livros, de leituras. É importante sim, lermos, buscarmos. E é lógico, estou salvaguardando aqui quando você está lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é uma palavra viva. Então ler a palavra de Deus é ter experiência com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Deus. Mas irmão e irmã, saibamos que Jesus Cristo é uma pessoa. E eu só o conheço
à medida que eu tenho experiência com Ele, que eu tenho uma experiência pessoal com Ele, que eu consigo escutá-lo, que eu consigo identificá-lo, cuidando da minha vida, nas suas circunstâncias mais complexas e ao mesmo tempo mais concretas. Ele é uma pessoa, não é uma ideia. Tem gente que é PhD em religião, mas que não tem experiência com Jesus, não conhece Jesus. Jesus, como disse aquela citação do Evangelho de Mateus, quando chegar o derradeiro momento, ele vai dizer: olha, eu não te conheço. Mas Senhor, eu ensinei em teu nome, não te conheço. Porque, meu irmão e minha irmã, a gente só pode dizer que conhece alguém quando a gente tem uma experiência com essa pessoa. E você? Qual é o nível da sua experiência com Jesus, meu filho e minha filha? Você pode dizer, eu posso dizer, nós podemos dizer que verdadeiramente temos uma experiência com Jesus, com a pessoa de Jesus? Ou com aquilo que nós ouvimos? Ai, padre, eu sou tão cristão, a minha avó me ensinava a beijar a cruz nesse tempo, a minha avó me ensinava a gostar de Nossa Senhora. Não adianta você gostar de Nossa Senhora, você precisa ter uma experiência com o Filho dela que vai salvar você, que vai libertar você de todo o mal, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes a nossa fé, ela acaba sendo uma fé muito de palavra, muito de boca para fora, desencarnada. Muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus sem conhecê-lo, sem saber qual é a proposta dele. E mais do que isso, muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas, mas continuamos distantes delas, com o nosso coração distante. Como padre, quantos casais que eu já não atendi, apesar de ser um padre jovem, que o casamento foi acabando porque eles estavam juntos, dormindo na mesma cama, mas o coração já estava longe, os interesses já não eram mais comuns, o diálogo já não era mais comum, estava distante. E a gente só perpetua uma relação quando nós aprendemos a atualizar a experiência todos os dias. Experiência é algo que você atualiza, meu irmão, minha irmã, todos os dias, ou o relacionamento não perdura, o relacionamento não vai para frente. E como, Padre Adriano Zandoná, eu vou fazer para atualizar a minha experiência com Jesus todos os dias? Em primeiro lugar, ninguém faz experiência com o outro através de curso de correspondência. Para construir uma experiência com alguém, eu preciso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos gastar tempo com essa pessoa. Gastar tempo, nos debruçar, aliás, sobre aquilo que aquela pessoa revela nas circunstâncias mais concretas da sua vida. Presta atenção, para você conhecer alguém verdadeiramente, você tem que ter sensibilidade para olhar para aquela pessoa a hora que ela acha que ninguém está olhando. Porque quando a pessoa está sendo vista, ela age de maneira muito programada, não é? Mas você conhece o outro quando você tem a sensibilidade de acompanhá-la ali no cotidiano, nas ações, nas reações, na pia, lavando louça. É assim que a gente conhece. Tem maridos que já está rindo aqui no meio de nós, já deve estar pensando, a minha esposa virou uma onça, não está lavando louça, né? Está na cozinha. É no dia a dia, gente, que a gente conhece a pessoa. Ai, padre, eu não consigo entender aquele meu filho. Você precisa gastar mais tempo com ele. Você precisa conviver mais com ele. É assim que a gente vai conhecendo. Você precisa escutá-lo. Você precisa prestar atenção nele. Quando ele acha que ninguém está olhando. É assim que a pessoa vai se revelando pouco a pouco. Porque o ser humano é complexo. Nós somos um mistério. E esse Deus feito homem também, ele se revela gradativamente. E ele quer se revelar a mim e a você, irmão e irmã. Jesus quer, sobretudo, a iniciativa é dele. Ele quer ter uma experiência com você e comigo, todos os dias. Mas é preciso que nós nos disponhamos a isso. É preciso que nós queiramos ter essa experiência com Jesus. Semana Santa é um tempo privilegiado para isso. Você precisa querer no seu coração: eu quero ter uma experiência com esse Jesus. Porque o tema do nosso acampamento é: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele Jesus que os apóstolos experienciaram há tantos anos atrás, você e eu
também podemos experimentar hoje.